Olá, companheiros de turma e professora. Estamos aqui hoje para apresentar o ADOTA, nosso programa para avaliação da matéria. O que é o ADOTA? Pensando nos nossos amiguinhos de quatro patas, nos veio a ideia de tentar desenvolver alguma coisa para essas fontes de eterno carinho e amor. Se trata de um sistema de adoção com interface que permite o registro de abrigos, de animais e também de adotantes. Também oferece uma listagem dos registros já existentes para uma visualização geral do que já está cadastrado. E claro, não poderia faltar um sistema para registrar a adoção, não deixaríamos o principal de fora, em que o adotante pode ser relacionado com um animal registrado em um abrigo e então o sistema paga o registro de ambos, assumindo a adoção bem-sucedida. O programa, implementado em Java, conta com conhecimentos aprendidos com a matéria tais como construtores, arquivo, herança e etc. A interface é feita através do Java Swing, que é parte do Java Foundation Classes, ou abreviando JFC. O programa foi desenvolvido não só com o escopo de ser avaliado para a matéria, foi desenvolvido com o objetivo de se tornar um programa funcional e que, com alguns ajustes, poderia eventualmente ser utilizado pela sociedade. Considerando o estado de muitos abrigos, estes muitas vezes funcionam dependendo diretamente de doações, decidimos oferecer nosso suporte através deste software livre, para que assim, talvez, seja possível aliviar um pouco o fardo das pessoas responsáveis pelo abrigo. Com isso, concluo a apresentação inicial do software e abro a deixa para meu companheiro, Lucas Couto, que vai explicar um pouco mais sobre seu funcionamento. Então, como o Gabriel falou, a gente. Eu vou passar agora um overview sobre o projeto para exemplificar melhor como a gente estruturou o projeto, como a gente organizou o projeto e como que esse software está funcionando por trás. Primeiro, eu vou falar aqui sobre as views. As views, elas são a parte visual, né? Lá a parte gráfica, onde a gente tem as classes, as funções que vão por meio, por exemplo, um clique no botão vai ter uma função de ação que vai desencadear diversas outras funções. Aqui a gente organizou de forma que os cadastros têm as suas views, mas a gente tem também os padrões. A gente tem o form padrão, o form listagem, o form adoção. O form, por exemplo, o form padrão, ele vai dar a estrutura aqui de botões, a estrutura da página em si, onde quando as outras páginas herdarem dele, da abstração, a gente só vai adicionar alguns elementos que são inerentes àquela view em específica, para a gente não precisar ficar repetindo o código. Na útil, a gente tem a criação da tabela, né? Aqui o arquivo de criação da tabela do banco de dados. O modelo, o DAO e o controle, eles funcionam em conjunto para pegar os dados que são inseridos lá na view, na parte gráfica, e persistirem na tabela, no banco de dados. Aqui a gente tem a pasta de imagens também. Tá vendo que ela é bem grande e ela só armazena as imagens. A gente optou em usar o banco de dados por ter mais familiaridade com o banco de dados e por causa de outras disciplinas também. Como a gente perguntou por e-mail, podia utilizar, desde que utilizasse também os arquivos. E a gente utiliza aqui os arquivos como para dar informações para a gente lá nas views, como por exemplo um drop-down de cidades, onde a gente tem aqui o arquivo de cidades e ele vai usar essa lista aqui, né, para dar essas informações para a gente. E a gente tem também de porte do animal, tipo, estado, entre outras que a gente pode ou não colocar aqui. E é isso, essa é a parte do back-end do projeto, do software e como que ela foi organizada e como que ela está funcionando. Bom, então eu vou falar sobre como utilizamos nesse projeto a matéria que foi dada em aula
e mostrar como essa utilização afetou o projeto final. Começando por classes e métodos abstratos, que serão implementados nas classes que herdam desse formulário. No caso, as classes que herdam do formulário padrão são as do cadastro, e todas elas são obrigadas a implementar os métodos abstratos do formulário padrão. Assim como as classes da listagem, que herdam do formulário de listagem, são obrigadas a implementar os métodos abstratos declarados no formulário da listagem. A utilização dessas classes e métodos abstratos torna muito mais simples a implementação dos formulários. E nesse caso, considerando que existem 3 tipos diferentes de cadastros e 4 tipos diferentes de listas, ele já vai ter uma forma base, que é implementada nas classes abstratas, e os componentes mais específicos são implementados nas classes que herdam. Como, por exemplo, nas listas, a única diferença entre elas são os componentes relacionados à tabela. Agora, falando sobre como utilizamos arquivos no projeto, nós preenchemos esses arquivos com dados que podem ser modificados manualmente, com o intuito de, a partir de um método, transferir esses dados para as combo box que implementamos no projeto, como, por exemplo, as combo box tipo e tamanho dos animais. Apesar de termos utilizado o tratamento de exceções em diversos pontos do projeto, o uso mais expressivo foi no tratamento da ocorrência de dados inválidos nos cadastros, que lançamos uma exceção a cada ocorrência indevida dos resultados esperados. Além disso, criamos uma função estática que padroniza as strings e utilizamos essa função para padronizar todas as strings em DAO antes de enviar os dados ao banco de dados. Ou seja, além de impedir o máximo possível que dados inválidos cheguem ao banco de dados, os dados serão armazenados nesse banco da maneira mais organizada possível. Sobre a utilização das interfaces, nós utilizamos duas, a interface controle e a interface DAO. Todas as classes de controle implementam essa interface controle e todas as classes de DAO implementam a interface DAO. Com isso, as classes de controle e DAO terão que implementar os métodos declarados na interface que ele herda, que nesse caso são os métodos salvar e preencher tabela. Aqui poderemos ver o projeto funcionando, em que as informações inseridas e salvas nos cadastros são armazenadas nas listagens. E para cada adoção realizada, o animal que foi adotado é removido do registro dos animais abrigados e inserido no registro dos animais adotados. Também é possível ver que, para cada ocorrência de exceções durante a execução do projeto, essas exceções são tratadas, aparece uma mensagem na tela mostrando qual foi a exceção capturada pelo try-catch e mostra uma mensagem relacionada ao erro que foi detectado.